Ah, aí, ó, já estamos no ar. Não sei se Já? eu já consigo ver aqui no grupo pelo iPad, mas eu sei que a gente já está no ar há 9 segundos. Sim, agora entrou. Entrou? Ah lá, agora sim. Ai, ai. Agora esperar a galera que chega. Eu não lembro como é que eu faço para colocar os comentários aqui do lado, porque também está dando uma mensagem estranha aqui, mas eu não falo inglês, então lascou. Mas tem duas pessoas assistindo. Aí eu não consigo ver daqui quem são as duas pessoas. Então, eu ainda não consigo ver também, é por isso que eu tento acompanhar pelo iPad, entendeu, Morine? Para a Ah, gente poder. O Guto está assistindo. lá pela sala direto da página, não dá para a gente ver melhor as pessoas que estão entrando e Aí eu não consigo ver daqui quem os são as duas pessoas. comentários. Não, a gente não consegue, Então, só a eu ainda Birma não consigo consegue. ver também, é por isso que eu tento. Eu perdi alguma coisa, só eu consigo o quê? Para a gente poder. Eu ainda não estou conseguindo ver quem chega. Lá pela sala direto da página, não dá para a gente ver melhor as pessoas que estão entrando e os comentários. Não, a gente não consegue, só a Birma consegue. Eu acho que eu consegui ativar os comentários. Eu ainda não estou conseguindo ver. Ok? Não consigo nem perguntar para quem está vendo. Eu sei que tem gente chegando, mas eu não consigo nem ver. Somos só nós que estamos, só nós ainda. É só nós ainda? É. Então tá. Então vai ver que é por isso que não aparece nada, Morrini. É por isso que a gente ainda não sabe quem está chegando, quem não está com ninguém. Entendi. Ai, cadê essa galera? Vamos chegar, gente. Cadê a preguicinha desse frio? E eu doida para poder saber de toda a trajetória de uma bruxa hinduísta. É lógico. Vou começar a falar agora ou você quer esperar mais um pouquinho? Eu vou ser honesta com você. Por mim, a gente começa a conversar entre a gente, a coisa quem for chegando vai acompanhando, porque o importante é que a conversa aconteça de qualquer maneira, porque depois vai tudo para o YouTube, entendeu? Então eu penso que a gente pode conversar à vontade. Daqui a pouco quem chegar, chegou. E aí a gente vai falando oi na medida em que vai vendo. Tô vendo o Guto aqui, ele fazendo teste, conseguindo comentar. Eu não sei porque eu não consigo comentar ainda. Então, se vocês de fazer isso junto por aqui, já não dá. E aqui pelo iPad está estranho. Mas enfim, bem-vinda, Morrini, tudo bem com você? Guto, bem-vindo. Obrigada. Obrigada, gente. Tá tudo bem? Estamos indo aí nesse momento difícil, cheio de aprendizados, né? Esses momentos cheios de aprendizados. Obrigada pelo convite de vocês, para a gente conversar um pouquinho. Eu acho muito legal essa ideia de querer saber um pouquinho do caminho do hinduísmo, né? Ou de uma religião indiana, do caminho do yoga e tudo mais. Você quer começar perguntando alguma coisa? Então, eu quero sim, eu quero começar poder... te perguntando como foi que isso começou antes mesmo de você escolher o hinduísmo. O que te levou a isso? Quem que é Morrini? Quem é Morrini? Como que é essa trajetória? Então, tá, é um caminho longo, assim, tem que começar lá de trás. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi, eu fui escolhida. É diferente. Os caminhos, quando é algo que realmente você tem que fazer, independente da sua busca, o seu caminho te acha. Às vezes a gente está andando por uma estrada, de repente abre uma outra estrada, quando você vê, você está naquela estrada e você não sabe por quê, e foi mais ou menos assim que aconteceu na minha vida, né? Então o hinduísmo me pegou por acaso num dia que eu estava andando literalmente na rua. Então, assim, desde muito nova, eu acho que desde que eu me conheço por gente,
eu sempre fui muito ligada ao esoterismo, ao lado espiritual, sempre, desde sempre. Quando eu era criança, era engraçado, o meu maior desejo da vida era conhecer a cor dos olhos de Deus. Eu falava, gente, Deus deve ter olho, deve ter uma cor linda, deve ser lindo, eu quero conhecer o que é isso, né? E sempre fui me ligando, assim, nesse caminho espiritual. Eu tinha muita certeza, desde sempre, que o meu caminho seria holístico. Apesar de lá, nos idos 1980, eu nem sabia direito o que era holístico, a gente não tinha internet para a gente pesquisar sobre essas coisas, e era só coisas intuitivas que me vinham chegando, e eu ia trabalhando em cima disso. Sempre tive, naquela época, vontade de ser vegetariana, isso em 1980 e pouco, assim, mas eu não sabia explicar o porquê. Por que eu quero ser vegetariana? Nunca tinha pensado, assim, sobre, os bichos têm alma, os bichos sofrem, estamos todos evolucionados. Só era uma questão, não quero mais comer carne. Ok. Então, tinha todo esse processo, gnomos dentro de casa, bruxas dentro de casa, incensos acesos, mas o que você está fazendo efetivamente com estudos? Nada. Era tudo intuitivo, aquela coisa, eu sei que eu sou da natureza, eu sei que eu sou dos poderes místicos, mas não sei como, não sei por... Né? Isso tinha 15, 16, 17 anos. A gente está aprendendo ainda o que é a vida, na verdade, né? A gente não tem conhecimento nem de quem é a gente, quanto mais desses assuntos tão profundos. Enfim, em 1995 ou 96, eu acho que foi em 95, estava eu caminhando lindamente pela rua, literalmente, e vi alguém vendendo artesanato mesmo, né? E vendendo uns livros. Eu parei para ver o que era aquilo, me interessei pelos livros e comecei a conversar com a pessoa. E eram livros relacionados à filosofia hindu, né? Mais especificamente o que a gente conhece hoje pela filosofia Hare Krishna. E o mais interessante que esses livros, eles não eram livros que a gente estava acostumado a ver com aqueles Hare Krishna que vendiam na rua. Era muito fácil a gente encontrar Hare Krishna vendendo livros e incensos na rua naquela época. É verdade. Mas não era dessa linha. Era uma outra linha que até hoje é bem menos conhecida, que eu segui e tal, tô até hoje nessa linha, e que era muito difícil a gente encontrar alguém vendendo livros ou falando desse mestre dessa linha específica. Depois, mais para frente, eu explico por que tem essa divisão de duas linhas. Tem mais, mas assim, por que tem essa divisão mais forte aqui no Brasil? E eu comecei a ler e comecei a estudar sobre esses livros. Comecei a estudar um pouquinho mais, a entender um pouquinho mais o que era isso da filosofia Hare Krishna e tudo mais. E eu fui me apaixonando. E nessa filosofia, eles dizem claramente que a gente pode conhecer a cor dos olhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja... E qual é a cor dos olhos de Deus? Conta pra gente. Não vi ainda, estou tentando. Eu sei que ele é negro. Estou tentando, ele não mostrou os olhos para mim ainda. Que é um caminho que ele mostra para a vontade dele? Exatamente. Na verdade... essa coisa de conhecer os olhos de Deus no hinduísmo, sério. Isso é uma tremenda novidade. Não entendi, desculpa. Eu não conhecia essa coisa de conhecer os olhos de Krishna. Isso é novidade para mim. Então, porque assim, Krishna ele se apresenta conforme a gente tem a ânsia de buscar por ele, né? Então, Deus, a gente entende assim que o caminho que te leva a Deus, que te faz encontrar com Deus, é a sua vontade verdadeira de se juntar a Ele, né? Então, quando a gente tem um amor, quando a gente consegue despertar um amor e um desejo de encontrar com Deus, Deus, ele se aproxima. Porque Deus está sempre querendo se encontrar com a gente. Ele tem esse desejo. Né? Eu tenho certeza. É mesmo? É que da hora ver alguém com essa certeza, chique demais. Eu tenho certeza, assim. Porque Deus, ele não depende de nada, absolutamente nada, porque ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, né? Tipo, ele não depende de nada. Mas a gente diz que tem uma coisa que ele depende, que é do amor do seu devoto, é do amor da pessoa que se devotou a ele, né? Então, essa coisa do livre-arbítrio e tal. Então, se eu tô aqui no planeta, vivendo linda e feliz,
nem me toquei que um dia eu vou embora, nem me toquei que eu sou uma alma. Ok, Deus está ali para falando, né? Vou ficar aqui esperando ela despertar esse amor para que eu possa chegar perto dela. Eu não vou forçar a minha chegada perto dela. Então, eu preciso que ela desperte isso. E como que a gente desperta isso nesse caminho? Através da meditação, através do yoga, através dos mantras, para a gente ir tirando essa identificação que a gente tem com a matéria, para que a gente vá entendendo que a gente é uma alma espiritual e que a gente é filho do mesmo Criador, que é um Deus que a gente chama de... Krishna, para a gente, é a suprema personalidade de Deus, o Supremo. Sim. O Criador de todo o universo é Narayana, que é uma expansão de Krishna, né? E você meditava antes de conhecer o hinduísmo? Não, nunca tinha meditado. E é engraçado isso porque dentro do yoga, da prática do yoga, do Hatha Yoga, que eu tô falando agora, é um caminho que eu fiz ao contrário. Que geralmente as pessoas começam na prática do yoga, né, do que a gente conhece de práticas físicas e tudo mais, e a prática do yoga desse físico, ele vai te abrindo para esse caminho espiritual, mesmo que você tenha entrado puramente pela prática física, ele vai te abrindo. É como acontece, né? Oi? É como normalmente acontece, de fato você fez um caminho contrário. Sim, eu fiz o caminho contrário. Então, aí eu primeiro comecei pelo que a gente chama de Bhakti Yoga, para depois começar com Hatha Yoga. Então, Bhakti Yoga é o yoga da devoção, né? Então, o caminho do yoga, em algum momento, ele vai te levar a uma espiritualidade, vai te abrir para uma espiritualidade e você vai se devotar para alguém, um Deus, universo, alguém que você entenda que seja superior a você. Aí você vai se devotar. Essa devoção a gente chama de Bhakti Yoga. E antes do hinduísmo, porque você, assim, no meu modo de ver você, né? A gente já é amiga há bastante tempo, e isso acaba fazendo a gente ter um olhar, assim, um pouquinho mais intimista, né? E eu vejo você uma bruxa hindu. Bruxa és. É como eu vejo. E eu sei que você, nessa coisa da devoção, fez outras caminhadas, né? Até encontrar o sossego no hinduísmo. Que caminhos foram esses? Quais foram suas tentativas de encontrar o divino antes de se encontrar no hinduísmo como se encontra hoje? Então, eu venho de uma família que eu posso chamar primeiro de cristã, né? Então, eu passei pela igreja, fiz o caminho da igreja, parei no primeiro curso lá da igreja, que eu esqueci como é que chama, catecismo? Catecismo, isso. Catecismo, isso. Mas eu não conseguia conectar ali com aquilo que eles estavam falando, com aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, porque faltava algo mais. É muito bonito aquilo que acontece dentro da igreja, mas filosoficamente falando, aquilo não me atendia, não me respondia, e eu nem sabia que eu não estava obtendo as respostas filosóficas, só o meu coração mesmo que não conectava 100% com aquilo. Não bateu com o santo, né? Nem não bater com o santo, é tipo, ok, né? Tá bom, é bonito. Até hoje eu adoro ir na igreja, eu adoro. Eu sou a louca que entra em todas as igrejas, eu amo. Só que eu também tinha uma outra questão na igreja, que era, eu não me senti confortável com Cristo na cruz. Nunca me senti, até hoje não sinto. Não gosto de ver ele nessa situação. Eu sei que precisa estar representado daquela forma para que as pessoas se lembrem do sofrimento que ele teve, um sofrimento, como diz a igreja, para que nós pagássemos os pecados através de um sofrimento de um outro ser. Então, que para a gente falou que eu não vou sofrer porque eu não quero, não vou pecar porque eu não quero que o outro sofra. Mas eu não sei até onde essa visão é forte o suficiente para fazer com que as pessoas, entre aspas, não pequem. O que é pecar? Você fazer mal ao outro. Vamos pensar dessa forma. Porque se alguém veio ali e tirou todos os meus pecados, ele pode vir e tirar os meus pecados de novo, e eu não estou preocupada com o sofrimento que ele está tendo. Exatamente. Eu penso que essa idolatria do sofrimento crístico, vou chamar assim, primeiro porque é uma adoração sem sentido, uma vez que a cruz era um instrumento de tortura, e uma vez eu escutei, eu era bem novinha, e eu escutei um pastor muito gentil, desses bons pastores, que são raros hoje em dia,
E ele me disse que andar com a cruz no pescoço seria como andar com um revólver ou uma forca, no cadeira elétrica, não haveria diferença. Então, E para mim, como criança, fez então, muito sentido. sim, então, mas assim, eu acho que seria válido se a pessoa que está carregando aquilo com ela, ou aquela pessoa que está indo na igreja, realmente olhasse aquilo e falasse: eu vou melhorar os meus atos para que um Então, ser eu tenho divino medo disso. né? Eu tenho um pouco de medo disso, eu vou dizer para você por quê. Porque eu sinto que as pessoas se acomodam dentro dessa coisa de morreu por mim, sofreu por mim, então eu não posso reclamar, eu não posso eu não posso desejar que seja muito diferente, porque as coisas são como são, entendeu? E eu ainda sou um pecador, quer dizer, ele morreu por mim, mas eu ainda sou um pecador, o pecado não foi tirado, entendeu? Só fez foi colocar mais consciência de pecado dentro do ser humano, e acaba que o ser humano ele se torna um eterno. Ele tem sempre autopiedade demais por conta dessa coisa de se ele passou por tudo esse calvário, se ele passou por todo esse sofrimento, quem sou eu para mexer em qualquer coisa ao meu redor para mudar a minha própria situação de sofrimento? É uma coisa meio assim, não, que a cruz carrega junto com essa coisa da também. paz e tranquilidade que vem, percebe? Sim, mas eu não acho que essa seja uma visão interessante Não, é só realmente mais das uma. pessoas levarem, né? É só mais uma. Não, é só mais uma. A visão que eu acho que seria interessante eu vou ser um ser melhor para que um ser divino não precise sofrer por mim. Isso, mas não acontece. O que eu ser um ser melhor? Eu pensar nos meus atos no mundo, não só o que atinge a mim, mas o que atinge o outro. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, que vai prejudicar o outro ali. Somos todos irmãos, Cristo não falou isso, somos todos irmãos. Então eu preciso prestar muita atenção no que eu faço para não atingir o outro. O que é pecado? Para mim, o pecado, ele está em você fazer mal para o outro, seja o outro quem for. Entendeu? Seja uma árvore, seja um bicho, seja um ser humano. O que você está fazendo que está atingindo o outro? Como é que está sendo a sua atitude frente a todo esse sistema, todas essas pessoas? E você acha que o ser humano está conseguindo caminhar para entender isso? Porque essa semana, por exemplo, a gente foi assolado por uma notícia terrível de uma pessoa resolver que porque está fazendo a unha não pode impedir a criança de sair atrás até que ela cai do nono andar. Você acha que as pessoas estão entendendo essa coisa dessa autoconsciência? Você acha que tá fácil delas atingirem? Ou você acha que a humanidade ainda tem muito que aprender? O que o hinduísmo, como que o hinduísmo se comporta dentro dessas histórias? Então, eu vou falar. Eu não costumo dizer o que eu acho, eu costumo dizer o que eu estudo e em cima do que eu estudo, o que eu percebo, tá? Então, o que acontece hoje, segundo os meus estudos hinduístas, dentro dos Vedas, Bhagavad Gita, Bhagavata, enfim, da astrologia védica, tenho estudado astrologia védica também, nós estamos numa era chamada Kali Yuga. Então, a criação do mundo, o tempo de existência do planeta duram 4 eras, tá? Eu não lembro exatamente o nome das 4, exatamente, e nem na sequência certinha, então eu não vou falar só a última, que seria a era chamada Kali Yuga, que seria a última era do planeta antes da dissolução, antes do Senhor Shiva vir fazer a dança dele e destruir o planeta para transformação. É uma dança de transformação. E essa Kali Yuga, por ser a última era, é a era mais fria e mais dura de todas. Então, o planeta começa com seres quase angelicais, e a qualidade dos sentimentos, a qualidade da elevação espiritual, ela vem caindo conforme a matéria vem se solidificando, eu digo, dentro da própria pessoa. Então, hoje nós estamos na última era, que é a era de Kali Yuga, que, segundo os livros, vai durar mais 400 e tantos mil anos. Nós estamos no ano 2000, então tem mais 400 mil anos pela frente. E só vai degradar. Então não vai aumentar, não vai melhorar. Vem seres de luz aos montes, virão muitos seres de luz, mas muitos seres, entre aspas, das trevas também. Vamos colocar luz e trevas num sentido de pessoas materialmente focadas muito no material e outras focadas mais no espiritual. Sim. Bom? Então, essa questão ainda virão muitas pessoas realmente fortes na matéria, que vão estar tão
apegadas à matéria que está tudo bem eu fazer mal para o outro para que eu consiga os bens que eu quero, para que eu consiga o que eu quero. Então, essa coisa do individualismo, da frieza com o outro, de não me importar com o que o outro sente, de não me ver como ser espiritual, isso ainda vai piorar muito. Então, nós teremos algumas pessoas que vão sim se iluminar, vão sim entender, e eu não gosto dessa palavra iluminação, porque eu imagino Ela é ruim mesmo. comprando uma luz, pegando uma luz e, ai, me iluminei aqui dentro. Não é isso. Não. Para mim, a iluminação é tão somente você entender e realizar, eu gosto da palavra realização, porque o entendimento, ele é filosófico, a realização ela é interna, isso não é feito por estudos, mas sim por sentimentos. O sentimento que eu digo, aquilo que você realmente sente, aquela ligação que você tem. Então, para mim, essa iluminação nada mais é do que você entender, perceber e realizar que você é um ser espiritual de passagem no planeta. Se eu entendo que eu sou um ser espiritual de passagem no planeta, eu falo, opa, eu preciso ter minha casa, meu carro, eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro, mas eu não vou fazer disso a essência da minha vida. Eu posso ter um carro caríssimo, uma casa caríssima, isso são bênçãos de alguma boa ação que a gente teve na vida. Porque o dinheiro é sagrado, o dinheiro é Lakshmi, é uma deusa. Então, se você é próspero materialmente, é porque você tem as bênçãos de Lakshmi, você teve um bom karma para você ter isso. O que você vai fazer agora com esse dinheiro, com esse bom karma que você teve, é problema seu. Você pode acumular mau karma pelo mau uso desse dinheiro, tá? Mas, quando a gente entende que nós somos uma alma espiritual de passagem por esse mundo, a busca pelo seu conforto material não é a essência da sua vida. A gente vai buscar o nosso conforto, porque isso é da nossa natureza, isso é normal, mas a essência da minha vida é eu conectar o meu ser com o divino para que eu possa, pelo menos quando eu sair daqui desse planeta, ir para um planeta superior. Porque é dito que existem 7 planetas, nós estamos no planeta do meio. Então, dos planetas para cima, são planetas espiritualmente elevados, para baixo, espiritualmente inferiores. Então, em elevação ainda, né? Oi? Os que estão abaixo são em elevação ainda. Então, porque me parece que são escalas, não é isso? Parece que é? Me parece que são planetas escalas, não é isso? De evolução? É tipo isso. É tipo isso. Então, e o planeta Terra, ele é o único planeta onde existe o bem e o mal. Subir um planeta ou descer um planeta, ou existe o mal ou existe o bem, em gradações diferentes, sabe? Eles são mais espiritualizados ou menos espiritualizados. O bem e o mal, o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal é aqui. Dizem nas escrituras que os deuses, eles invejam nós, seres humanos aqui da Terra, porque a gente aqui pode aprender muita coisa, por essa questão de ter bem e mal junto, né? Então, assim, o que é isso da gente se conectar? Quando a gente entende dessa iluminação, quando a gente entende que a gente é esse ser espiritual que está aqui num veículo, isso que eu estou vendo em você, essa sua carinha, isso que você está me vendo aqui, a minha carinha, é tão somente o veículo, é o meu carro, que me permite estar nesse planeta. Então, quando eu realizei isso, eu falo, opa, isso daqui eu estou de passagem, esse corpo em algum momento vai ficar aqui. O que vai acontecer comigo? Então, a iluminação, esse caminho do se iluminar, que as pessoas dizem tanto, é o caminho de você voltar para você mesmo, perder essa identificação. Quanto mais você conseguir perdendo essa identificação, se identificando com o seu eu superior, que a gente chama de eu superior, as pessoas chamam de eu superior, ou seu eu verdadeiro, falar, ok, eu sou uma alma, mas e daí? Eu sou uma alma, e agora? É onde talvez entre a sua conexão com o Criador. Entendi, tem um outro patamar no qual eu preciso ir, né? E dentro da filosofia Hare Krishna, a gente entende que, né, existem esses planetas todos, superiores, inferiores e tal, mas eles fazem parte de um universo. Acima deste universo tem um outro universo, que é o universo essencialmente espiritual, e nesse universo é o universo de Deus mesmo, a casa de Deus, que a gente chama de Goloka Vrindavana, onde não existe sofrimento, onde não existe morte, onde não existe nenhum tipo de dor, e nós convivemos diretamente com Deus. Mas Deus, ele é tão incrível, Cristo é tão incrível,
que ele não deixa que lá a gente perceba que ele é Deus. Por quê? Porque se a gente percebe lá que ele é Deus, a gente vai ter uma relação de devoção e não uma relação íntima com Deus. Uma troca de amor, de amizade, de carinho, de irmão. Porque a gente vai reverenciar ele, quer essa lila, essa vivência de meus amigos. Vamos aqui, vamos brincar, vamos ficar junto, sabe? Então, a meta dos Hare Krishna dos Hare Krishna, né? Vou chamar assim, dos Vaishnavas, é chegar nesse local, é encontrar com Deus nesse local. E antes disso, eu acho que, se eu tivesse, gente, se eu estiver falando muito, se vocês quiserem perguntar, vocês param e perguntam, por favor, tá? Está aprendendo aqui. A gente está aprendendo aqui. A gente não pensa que você não vai ser interrompida com pergunta, não. É porque você, por exemplo, a Isabela disse assim, ó, essas escalas tem na Cabala, Espiritismo kardecista, nos Vikings e em outras religiões. A igreja é quem tirou a força das pessoas para entrarem em pânico e sentirem medos ao invés de enfrentar. Mas eu penso que não é bem assim, não. Se não me falha a memória, mesmo dentro da Igreja Católica, essas escalas também existem, tá? Ela só não é passada para a população. Mas entre o clero, as 7 igrejas são muito discutidas, por exemplo, e fala justamente das 7 escalas evolutivas do ser humano. Mas não é passado no catecismo, gente, é isso. Mas existe na igreja também. Isso eu não conheço, então eu não posso dizer. Agora, mas assim, existe, sim. Quanto às questões de elevação espiritual, de religiosidade, eu acho importante só trazer uma informação que eu gosto muito. Assim, geralmente as pessoas meditam em Deus na forma de luz, né? A gente ouve muito falar isso, Deus é uma luz, e a representação nas religiões, no budismo e tal, de Deus como sendo uma luz. Essa luz para nós, hinduístas, ou para os Vaishnavas, né, os Hare Krishna, essa luz ela é chamada de Brahma Jyoti, que é a refulgência do corpo de Deus. Olha que legal. Então, essa luz, ela existe, tá? Então, essa luz que as pessoas falam, Deus é uma luz, sim, ela existe, mas não, Deus não é a luz, Deus é o depois da luz. Como assim? A luz é o caminho, né? Não, a luz é o próprio Deus, é o brilho de Deus. Como é que a gente consegue entender isso? Quando a gente olha para o Sol, a gente vê o planeta Sol? Não. Eu vejo a luz do Sol sendo irradiada. Eu vejo o fogo do Sol. Não, e mesmo então, assim, o que você vê é o reflexo da luz, porque o Sol mesmo não tem a cor que a gente enxerga aqui. Então, nem isso a gente vê. Nem isso a gente não vê, né? A gente é muito limitado. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente olha para o Sol, a gente vê a luz do Sol. Mas a gente sabe que atrás da luz do Sol existe o planeta Sol. Então, essa é a comparação que eu gosto de fazer com esse Deus, com o Deus e com essa luz que as pessoas entendem que é Deus. Então, a gente consegue enxergar a luz, mas não consegue enxergar o corpo de Deus. Então, essa luz, Deus é uma luz, essa luz, que é a emanação do corpo de Deus, chamada Brahma Jyoti, é onde todas as almas existentes no universo estão adormecidas. É o berço das almas, tá? Então, quando ali a alma desperta, chega a hora do despertar da alma, ela vai ter um vislumbre do mundo espiritual essencial. Lembra que eu falei que tem um mundo espiritual lá onde ninguém sofre, tá? Ela vai ter um vislumbre daquele mundo e vai ter um vislumbre do mundo material. Algumas almas vão para o espiritual direto, outras vêm para a matéria. Por que acontece isso? A alma, ela tem a mesma essência de Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós não somos feitos, toda religião fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pronto. Quando a gente tira, qual a comparação que eu gosto? Imagina um oceano. A gente vai lá e tira uma gota do oceano. Ela não tem as mesmas propriedades do que o oceano, em quantidades menores. Nós somos as gotas do oceano em comparação a Deus, tá? Então, Deus ele tem essa sede de sentir o amor, né? E nós, quando acordamos, ou a gente vai ter a sede de sentir esse amor, ou a gente vai ter a sede de amar, de dar o nosso amor. Quando a gente desperta com essa vontade de dar o nosso amor, o que a gente quer aqui nesse planeta? Ser amado.
ser adorado. Quer que todo mundo goste da gente, todo mundo sirva a gente, não é verdade? A gente Em teoria é isso. Em teoria é isso. A gente tem menos vontade de servir. A gente não quer servir muito, a gente quer ser servido. Quero estar aqui, quero ser servido. É relativo, porque eu realmente conheço pessoas que gostam de servir e que vieram para servir e que admitem que vieram para servir. Sim, existem, mas daí assim, o que acontece? Nesse momento, onde a gente desperta lá no Brahma Jyoti, despertei, acordei, a alma acordou, acabou de despertar. Se ela tem essa propensão maior de ser amada do que de amar, ela vem para a matéria para experimentar tudo isso, porque é o ego dela que está querendo. Então, ela vai passar por vários estágios de nascimento, em várias vidas diferentes, para saciar essa vontade dela, até entender: opa, o trabalho do serviço é muito mais gostoso do que eu só receber. Porque é muito lógico isso. Quando a gente serve alguém, a pessoa fica feliz, nós ficamos duplamente felizes. Sim. A potência da nossa felicidade é muito maior do que quando alguém vem e serve a gente. Então, o servir, ele tem uma potência muito grande. Então, quando a gente desperta com essa vontade, quero ser amado, quero ser servido, a gente vem para a matéria. E daqui são milhares e milhares e milhares de vidas para a gente conseguir evoluir, tirar essa identificação material para a gente ver que o melhor é servir a Deus lá em cima. Mas não é um serviço de abnegação. Eu tenho uma pergunta. Tá, deixa eu só para finalizar. Não é um serviço de abnegação, do tipo, meu Senhor, estou aqui te servindo. É um amor tão puro. Então, a gente compara, para ficar melhor, para entender isso, a gente compara o amor que a gente tem em Deus, quando a gente consegue entender, quando a gente consegue realizar isso, é o mesmo amor que uma mãe tem por um filho. A mãe daria a vida pelo filho, a mãe faz tudo, a mãe deixa de fazer as coisas pelo filho e não sofre por isso. É claro que eu estou falando numa maternidade genuína, tá? A mãe não sofre por isso. Então, e ela se sente feliz de ver o filho feliz. Essa é a nossa relação de amor mais puro com Deus, né? Não esse tipo de amor de mãe para filho, mas nessa potência de fazer o outro feliz para se sentir feliz, né? Então, o ponto e lá é um mundo de super bem-aventurança, sem sofrimento, como eu falei. Então, tá todo mundo ganhando quando chega lá, Deus e a gente, né? É uma troca boa, então. Mas me diz uma coisa, como que um hinduísta faz, como que é a rotina desse devoto para trabalhar justamente esse desapego da matéria para essa caminhada em busca do espiritual, sabendo-se que vive dentro de um sistema que é cruel, materialista, capitalista, da hora que você levanta, da hora que você vai dormir. Como que você consegue, Morini, conciliar a devota que você é com essas práticas, com tudo isso que está inserido no seu dia a dia de urbanidade? Tá. Como que você faz? Como é que é a prática de um devoto nos dias de hoje e dentro do Ocidente, né? Porque você não está lá, você está aqui. Eu vou dizer isso para vocês. Primeiro, eu preciso dizer assim, quando a gente fala em hinduísmo, a gente está falando de várias coisas, né? Então, eu consigo falar para vocês dentro do Vaishnavismo, que é o que eu estudo há tempos, porque dentro do hinduísmo existem milhares de deuses e milhares de formas de adoração, tá? Dentro da filosofia Vaishnava, lembra que eu falei que nós passamos por 4 eras da formação ao final do ciclo do universo? Ok. Isso, são as yugas. Yugas são eras, né? Então, nós estamos na última yuga chamada Kali Yuga. Nas outras yugas, as pessoas tinham competência, eu vou chamar de competência, que é a sabedoria real de fazer sacrifício. Sacrifício não é matar animal, não é nada disso, é fazer oferenda. Oferenda a gente chama de sacrifício. Acender um fogo, acender incenso, colocar grãos nesse fogo, cantar mantras, para fazer essa adoração para os deuses. Antigamente, os seres humanos, eles tinham esse poder, eles tinham esse conhecimento. Como a gente veio se degradando era a era, há 500 anos atrás, 540 anos atrás, mais ou menos, apareceu, a gente não chama de nascimento, apareceu um avatar na Índia chamado Chaitanya Mahaprabhu, né? É um avatar dourado, que a gente chama, que seria o próprio Krishna, a própria divindade,
que veio junto com o Radharani, porque nós temos um homem e uma mulher que convivem juntos, tá? Nossa religião não é uma religião machista, é uma religião que entende homem e mulher. Então, a potência de Radharani e Krishna vieram juntos na forma de Chaitanya Mahaprabhu, e ele difundiu o Mahamantra Hare Krishna. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse mantra, né? Depois eu falo um pouquinho sobre ele. E ele diz que a única competência que nós temos neste mundo, porque nós perdemos toda a nossa bondade real, é cantar o Mahamantra Hare Krishna para a gente estar sempre pensando no Supremo. Só que não é só isso. Como é que você faz para estar sempre conectado com Deus? A gente transforma a nossa vida, de tudo o que a gente faz, da hora que a gente acorda para a hora que a gente vai dormir, como algo para ser feito para agradar a Deus. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu almoço hoje. Eu vou pensar em fazer a comida não só para mim, mas para Deus também. Então, antes de eu comer, eu vou pegar um pouquinho daquela comida que está na panela e eu vou oferecer, de verdade. Tem uns potinhos, tal, eu coloco no potinho, coloco na frente do altar, ofereço aquele alimento, dou uns 5 minutos, pego aquele alimento, coloco de volta e vou me saciar daquele alimento. Eu vou tomar um sorvete. Eu vou tomar um sorvete pensando em Deus. Nossa, será que ele ia gostar disso? Ou os meus atos. Eu vou fazer um contrato, ou qualquer coisa de amizade. Como é que eu estou agindo no mundo? Sabe aquela coisa de assim, será que a minha mãe ia ficar feliz se eu fizesse isso? Sabe? E de todos os rituais hindus que você tem acesso, qual é o que te agrada mais? Qual é aquele que você sabe que quando você vai fazer naquele dia, você faz com uma alegria a mais, porque é o que te toca quando se trata de rituais? Então, o que são os rituais? Dentro da filosofia Vaishnava, nós temos um ritual que todo mundo deve fazer, que é cantar o Mahamantra na Japamala. Eu estou só com uma pulseirinha aqui, ó, que é uma pulseirinha mesmo que eu uso, que tem umas contas. A Japamala essa aqui tem 27 contas, a Japamala que a gente recebe é uma maior, tem 108 contas. Então, a gente vai cantar o Mahamantra Hare Krishna em cada uma das contas. Então, uma volta dessa daria 108 vezes o mantra Hare Krishna. A gente canta de 4 para 16 voltas por dia, dependendo do que você está fazendo, dependendo do que a gente está, dependendo de como é o dia, né? Acordou de manhã, você tem 20 minutos, você consegue cantar 2 voltas, mais ou menos. Então, você já fez o que você tem que fazer. Não consigo fazer mais, não tem problema, tá? O que mais que a gente faz? Oferecer água e oferecer flores, por exemplo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero agradar. Isso não é só dentro do hinduísmo, dentro da filosofia Vaishnava que a gente pode fazer. Se você é um devoto de Cristo, por exemplo, você pode ter um Cristo na sua casa e, de vez em quando, trazer uma água para ele, trazer uma flor para ele. Porque a gente entende que quando você convida uma deidade para estar dentro da tua casa, seja Shiva, Krishna, Cristo, Ganesha, seja quem for, você está convidando a própria deidade para estar com você. Então, eu coloquei uma imagem de Cristo. Eu convidei Cristo para estar na minha casa, ele é um convidado. Se ele é um convidado, como é que você trata um convidado, uma pessoa que você convidou para sua casa? É assim que você vai tratar aquela deidade, aquela divindade que você convidou para estar na sua casa. Então, coloca um copo de água para ele, acordou, coloca um copo de água, coloca uma flor, vai lá, reza a sua reza, seu Ave Maria, seu Pai Nosso, seu mantra, sabe? Agradece aquela deidade, fala com ela como se ela estivesse viva. É assim que a gente começa a despertar a amorosidade com Deus. É assim que a gente consegue trazer Deus ou aquela divindade para perto da gente, porque ele está aqui. Eu que não sei que ele está aqui. É a minha matéria que não deixa eu entender que essa divindade está aqui. Então, conforme eu estou cantando os meus mantras, conforme eu estou oferecendo a água, oferecendo a flor, rezando e conversando, eu estou fazendo isso para mim, tirando essas minhas amarras para conseguir chegar mais perto dessa divindade e criar um elo real com ele. E a gente, como você disse que é bruxa, a gente sabe que isso é verdade. Porque quantas vezes a gente não tem, entre aspas, a intuição de alguma coisa? E essa intuição é uma intuição real porque alguém soprou alguma coisa no nosso ouvido. Né? Então, nós somos seres espirituais, né? E os deuses, eles existem, só que a gente está muito distante. E não depende deles se aproximarem da gente, depende da gente se aproximar dele. Qual é a minha verdade nessa minha busca?
É, na verdade, pela minha busca, que eu vou conseguir chegar cada vez mais perto. O Guto me parece que tinha uma pergunta lá. Estão me ouvindo? Tudo bem? Tá ok? Sim. Eu gostaria de saber da Mohini, você já foi para a Índia, né, Mohini? Como é que foi? Fala para a gente dessa sua experiência, como é que foi, se você conseguiu vivenciar, né, a religião lá, ou se você viu muita diferença. Primeiro fala para a gente o que te levou para a Índia, como é que foi? Que me levou para a Índia? Essa pergunta é interessante. Quando, lá em 1996, mais ou menos, quando eu comecei a estudar o movimento, a filosofia Vaishnava, a filosofia Hare Krishna, eu li incessantemente muitos livros. E tem um mestre que, se vocês conhecem ou já ouviram falar da filosofia Hare Krishna, ele é chamado Prabhupada. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. Sim. Ele veio para o Ocidente com 70 anos de idade, depois de passar 3 meses no navio cargueiro, tendo 3 infartos dentro desse navio. Chegou em Nova York com menos de $10 no bolso e foi cantando Hare Krishna sozinho dentro do Central Park, que ele conseguiu juntar algumas pessoas e começou o movimento Hare Krishna. Nesse tempo, até um pouco antes dele vir para o Ocidente, ele traduziu muitos livros, ele escreveu muitos livros didáticos. Sabe quando a gente está aprendendo a escrever o beabá? Ele ensinou para a gente no livro certinho o que é Krishna, quem é Krishna, como que a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer, o que é uma coisa, o que é o universo. Ele explicou tudo, como se fosse um professor primário explicando para os alunos do primário o que é cada coisa. E como eu não entendia, os livros do meu mestre espiritual, eles são muito profundos nessa questão já de relação direta com Deus, eu precisava entender o que era essa filosofia. E eu estudei muitos livros dele. E nessa época, eu tinha muito desejo de conhecer. Eu estava tão encantada que eu queria estar na Índia e estar onde Krishna apareceu, que é Vrindavana. Ele teve há 5.000 anos, ele esteve em Vrindavana, teve uma vida em Vrindavana. E eu queria muito conhecer esse lugar. Queria muito estar nos templos onde Prabhupada esteve, escrevendo os livros, eu queria sentir essa energia. Isso foi há muito tempo atrás. Enfim, não tinha dinheiro para ir para a Índia, porque era uma coisa absurdamente cara. Passaram-se 20 anos e essa vontade não diminuiu, mas eu tinha esquecido dessa possibilidade de ir para a Índia. Até que em 2017 eu estava fazendo alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com espiritualidade, eu falei, estou indo para a Índia. Só isso. Sabe aquela intuição? Aquela coisa que a gente acabou de falar? Estou indo para a Índia. Aí eu não tinha mais pensado, porque assim, naquela época dos livros que eu estava estudando, eu pedia para Krishna, eu falava, Krishna, eu quero ir para a Índia, eu quero passar em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então eu falava certinho o que eu queria. Essa intenção, vou para a Índia, eu comecei a procurar os meus professores de yoga, tá? Então, assim, fui atrás deles para falar, vamos aí, porque daí o caminho é outra coisa, o caminho dentro da Índia seria outro. Aí procurei os professores de yoga, ninguém estava indo para a Índia naquela época, todo mundo falando, olha, assim que a gente tiver uma viagem fechada, te avisa, não sei o que, tá bom. Aí eu entrei em contato com um monge da minha missão, falei, olha, tô querendo ir para a Índia, quando o senhor for me avisa, ele falou, estamos indo agora. Já. Tá bom. Foi isso mesmo, estamos indo agora, tipo 1 mês, assim. Eu falei, nossa, então vamos. Aí, a hora que eu fechei a passagem, que eu fechei tudo, eu falei, ele me mandou o roteiro. Gente, o roteiro era exatamente aquele roteiro de 20 anos atrás. Fechei a passagem, o pessoal do yoga começou. Tamo indo. Ou seja, a Índia só me permitiu ir a ela, o Krishna só me permitiu ir à Índia fazendo aquela viagem que eu queria fazer lá no começo, porque era uma viagem diferente do yoga. Era uma viagem religiosa, não era uma viagem dentro do yoga, né, que a gente conhece aqui. E foi incrível, tipo, o que eu vi? Se eu vi alguma coisa diferente, ainda é outro mundo, não é nem outro país, é outro mundo, é outra coisa, né? E o que eu fiz lá? Eu fiquei lá 27 ou 30 dias. Desses dias, foram 7 dias de peregrinação mesmo. A gente acordava 4h30, mais ou menos, da manhã, começava a peregrinação às 5,
A gente andava quilômetros, mas quilômetros, que a gente nem imaginava, eu não conseguia ter ideia, e parava depois num templo. Isso era meio-dia, então a gente andava das 5 ao meio-dia sem perceber. Sem perceber. E era uma multidão de gente, porque a gente foi numa época chamada Goura Purnima, que era como se fosse o Natal, isso é março, né? Que é a época de aparecimento daquele ser que eu falei, que foi o Avatar dessa época, que apareceu há 500 anos atrás. Então, foi nesse dia de nascimento dele, né, nessa época de nascimento, a gente fez essa peregrinação de uma semana, passando por todos os locais sagrados onde ele esteve. Né? Então, assim, eu vivenciei toda essa religiosidade lá, eu fui para isso, para vivenciar a religião dentro da Índia. E foi incrível, e eu não queria voltar, quase morri quando eu voltei, porque eu chorava, eu fui uma criança. Então, você sabe que aqui a Andressa entrou na conversa, né? Ela está assistindo a gente. E aí ela disse assim, minha amada gêmea, eu a encontrei assim que voltou da Índia. Lembro dela contando essa história naquele ano. Gente, ela contou outras histórias, e a gente riu muito disso, porque acontece que a Maureen, ela tem esse jeito todo clássico, toda linda, toda elegante que ela é, mas resolveu ter uma amiga esculhambada feito eu, entendeu? Que chuta o balde da bagaça e manda o clássico às favas. Então, eu meio que faço a coisa cair para piada, não tem jeito. Uma das histórias que eu mais gostei de conversar com a Maureen quando ela voltou da Índia foi ela conhecer o Rio, né? O Mar Morto, o Rio, tô errada em alguma coisa aqui. O Mar Morto, menina. Então, viu? Tô errada em algum ponto aqui. Chamando atenção só e trazendo um pouco de descontração aqui. O Mar Morto, o raio do Mar Morto. E a madame, ela foi no lugar mais bacaninha do Rio, do lago. Não, do Mar deixa Morto, eu explicar. Entendeu? Mas, assim, e eu disse para ela que ela tinha que ter ficado lá naquela escadaria que todo mundo vê, que todo mundo conhece. Então, não é que... Ela ficou brava comigo com a sugestão. Não fiquei, não. É que a gente não passou. Você está falando de Rishikesh. Esse lugar onde ficam as pessoas... Isso aí mesmo, Ganges. Fazendo os crematórios, né? Que ali é um crematório, é em Rishikesh. E ali as pessoas realmente... Os seus mortos são queimados... ali na pira, na tora, eles fazem uma fogueira gigantesca e jogam as cinzas no rio ou jogam os corpos no rio. Se eu tivesse passado por Rishikesh, sim, eu teria entrado ali. Mas eu estava em Vrindavana, né? E o rio passa por lá. É importante falar, assim, para as pessoas que não conhecem o hinduísmo, o que é o rio Ganges. O rio Ganges é uma deusa, é uma mulher, né? Ela é irmã de Parvati. Parvati é a esposa de Shiva. Ai, que da hora. Então. E ela era apaixonada por Shiva e ela queria fazer alguma coisa pelo planeta e ela não podia ficar com Shiva porque a irmã dela ia casar com Shiva e Shiva tem uma ligação muito profunda de amor por Parvati. E ela queria alguma coisa, que eu posso fazer? E ela tinha isso do rio e ela se transformou nesse rio. Então ela é uma deusa, ela nasceu no planeta Terra, mas depois ela morou com os deuses. E quando o planeta precisou muito, estava precisando muito de água, ela veio e se transformou no rio Ganges. Linda. Então o Ganges ele é sagrado por onde ele passe, né? Por isso que o Ganges mesmo nesse local onde ele é todo sujo, ele é puro. Né, ele purifica. Sim. E ela tomou isso para ela de purificar as pessoas que se banhassem nela, né? E por que é tão sujo hoje? Por que as pessoas estão lá? Porque nós mudamos o nosso tipo de comportamento. Muita gente vai lá e adora o rio, porque as deidades, as divindades, elas são adoradas. Outras mas muito por necessidade mesmo, né? Tem essa também. E tem muita coisa da necessidade também, né, Maureen? Tem uma população lá que é bastante carente, principalmente quando se trata de resolver a questão dos seus mortos e tal. A gente sabe que a Índia passa por essa situação, né? Mas aí a nossa amiga, de novo, a tua gêmea, resolve lembrar que você foi roubada por um macaco, né? No meio dessa visita. Muitas pessoas foram roubadas por macacos nessa visita. O que acontece? Assim, eu acho que quando o Krishna passou por Vrindavana, ele deixou... Ele é muito fofo, né? Krishna é incrível, assim.
E ele deixou os macacos meio mal criados, assim, meio arteiros, porque Krishna também, quando ele era criança, ele era muito arteiro. E é engraçado, porque assim, Vrindavana é uma cidade pequena, rodeada por outras cidades. Então, por exemplo, tem um Govardhana, que é uma outra cidade do lado, que você não leva nem meia hora de carro para chegar de uma cidade para outra, e o comportamento dos macacos são completamente diferentes. Mesmo tipo, mesma espécie. Então, a gente está andando na rua. Cara, a gente chegou em Vrindavana pela estrada, né? Uma estrada mesmo. Paramos a van, da van pegamos um rickshaw, que é aquelas motinhas pequenininhas. Ok, pegamos a motinha e fomos para o centro de Vrindavana, que é um centro comercialzinho bem pequenininho, assim. Parece uma vila, gente, porque as ruas são pequenininhas, não passam carro, por isso que a gente teve que ir de rickshaw. Ou é moto, ou é rickshaw, ou é bicicleta, ou é vaca, ou é camelo. Eu vi um camelo puxando uma carroça, eu estava sem câmera para tirar foto. E então, assim, o rickshaw parou perto de onde a gente ia ficar, ele só olhou para minha cara e falou glass out. Eu falei nada de glass out, eu tirei óculos. Eu falei nada de glass out. Ele falou glass out, glass out. Eu falei nada de glass out. O cara da loja que estava do lado, ele falou glass out, monks. Tipo, tira o óculos, macacos. Eu falei, não! Aí o cara do rickshaw falou assim, glass out, monks now. Tipo, tira esse óculos agora. Pô, tá bom, cara, tirei o óculos e guardei. O que acontece? Esses macacos, eles roubam tudo que você tem. Tudo. Você tá com alguma coisa na mão, cara? E assim, eu brinco que tem mais macaco lá do que pombos na Praça da Sé, por exemplo. Uau! Muito mais. É uma boa comparação. Muito mais. E assim, a gente tá andando com qualquer coisa na mão, eles vão roubar isso da tua mão. Eles pegam isso e sobem numa velocidade que você não consegue nem perceber. Então, eles pegam, sobem e ficam de cima olhando para tua cara, uma coisa que ele pegou de você na mão, te olhando e falando, tá aqui, e aí, você vai me dar alguma coisa para comer? Aí eles trocam, eles barganham. Então, você pega alguma coisa para comer, joga para eles olham, analisam para ver se aquilo que você jogou para eles está legal de comer e eles te devolvem. Gente, eles devolvem o que eles roubam. Mas depende da região, né? Porque em algumas regiões, infelizmente, alguns deles são condicionados a facilitar a vida de ladrões. Né? Então, mas isso acontece em todo lugar. Sim, isso é infelizmente, né? Mas assim, lá é uma triste é usar o animal, né? Sim, isso, mas lá isso é uma questão cultural dos macacos. Sim. Não é que tem gente lá, não, são eles mesmo que entenderam. Aprenderam com o tempo. Quero comer, então vamos fazer uma barganha. Que eles barganham e eles pegam e você dá comida para eles, eles devolvem aquilo que eles roubaram de você. Eles devolvem. Muito bom. Uma vez eu estava na porta de uma loja. Com o acordo, né? Com a barganha. Uma vez eu estava numa loja, estava na porta de uma loja, aí, enquanto minha amiga foi comprar uma panela para a gente fazer um macarrão, porque a gente estava cansado de comer comida muito apimentada. E daí a gente ia fazer o nosso macarrão dentro do quarto, tipo, tinha um quarto e um espaço fora, tipo um hall, assim, a gente ia fazer no hall, porque a gente não pode cozinhar dentro do templo, né? A gente não pode nem entrar na cozinha do templo, porque os indianos acham que a gente é muito sujo, que a gente não tem a gente não tem o conhecimento de como eles lidam com a comida para oferecer, enfim, são várias questões. Então a gente queria comer uma comida mais leve e não tinha panela, a gente não pode usar a panela do templo também, senão contamina. Então a gente foi comprar a panela. Aí tava na loja, minha amiga entrou para comprar, e fiquei na loja lá observando as coisas, e uma senhora parou do meu lado, ela tava com uma sacolinha de roupa na mão, tipo sacolinha do supermercado, transparente. Daqui a pouco a gente só vê a sacola subindo. Subiu a sacola. E o macaco tá lá, né? Olhando pra cara dela, olhando pra sacola. Aí vem um indianinho, assim, uma criancinha, sei lá, de 10, 11 anos, pediu dinheiro para a mulher, e ela deu, ele saiu correndo, comprou um biscoitinho. E realmente ela deu uma moeda para ele, ele comprou um biscoitinho para ela. Tipo, ele foi mesmo salvar a mulher, né? E ele abriu o pacotinho e começou a jogar biscoito pro macaco. Aí o macaco pegou o biscoito, ok, quero esse biscoito para mim. Gente, eu juro. Ele abriu a sacola, se alguém tivesse me contado, eu não estava acreditando, mas eu vi. Ele abriu a sacola da mulher e começou a jogar roupa por roupa, tipo, fazendo birra.
devolveu tudo, enfim. Mas é isso, gente. A Índia é outro planeta, assim. E a Índia vive a espiritualidade. O que eu aprendi que foi mais legal lá, né? Apesar dessas histórias engraçadas, assim, que a gente vê, é a religiosidade, a fé. É o tamanho da fé que as pessoas têm. Porque qualquer loja que você entre, qualquer táxi que você entre, qualquer rickshaw que você pegue, o ser, a divindade que aquela pessoa cultua, está ali. E a pessoa não começa o dia dela sem fazer isso que eu falei de manhã, oferecer a flor, o incenso e falar com Deus. Ele não começa um negócio sem pedir que Ganesha abençoe aquele negócio, sabe? Então, assim, é uma ligação direta. E eles têm essa fé real de que o superior vai te ajudar, não só materialmente, mas espiritualmente. Eles querem mesmo essa conexão. Alguém me perguntou, não sei por que me veio de falar isso, a questão de castas, como que as pessoas lá, né, vivem bem nessa pobreza. Primeiro que a gente tem toda aquela pobreza aqui também, viu? Não é diferente não que a gente tenha números menores de pessoas de um país para outro. Eu penso assim também, que só muda o número de pessoas. Mas o que acontece? Eu já ouvi muito falar assim, mas os indianos são conformados, né? Sou de casta tal, tô ali, estou conformado. Não é uma conformação, é mais um entendimento de que, ok, eu sou uma alma espiritual, para que eu vou me enlouquecer para melhorar a minha vida material se eu preciso melhorar o espiritual? E isso é tão forte que a gente está andando na rua. Pensa numa estrada, vamos fazer de conta Via Dutra, assim. Via Dutra aqui não é tão movimentada, uma estrada um pouco menos movimentada. No decorrer dessa estrada, ao longo dessa estrada, tem pequenos templos para que as pessoas que estiverem andando ali possam fazer as orações delas. Aí tem templos de todos os deuses, assim, é muito engraçado. De deuses diferentes, né? Então, é uma religiosidade. A Índia, ela é religiosidade pura. Pura. É claro que, assim, agora com essa questão do ocidentalismo, da internet, tá? A Índia está diferente do que era a Índia antiga, óbvio, mas essa questão da fé e da religiosidade é muito forte. Eu não sei se é a mesma, mas eu diria que é muito forte. E falando de negócios, quando você mencionou Ganesha, pouca gente sabe, né? Só as pessoas do seu círculo mesmo. Mas você também é advogada, né? Atuou bastante tempo na área e hoje está mudando essa caminhada de advogada, embora ainda atue na área, mas está cada dia que passa se dedicando mais a dar aula de yogas, não é isso? Isso. Mas, assim, eu acho que o direito é alguma coisa que eu nunca vou deixar na vida. Não vai. Através do direito, eu consigo também ajudar as pessoas. Eu entendo que, assim, para mim é muito claro o meu caminho, né? O meu dharma, para mim é muito claro. Está muito especificado o que é o trabalho espiritual e tentar fazer, não é nem tentar fazer, mas, assim, levar a espiritualidade para as pessoas, não de uma forma arrogante, mas apresentar, falar, olha, existe isso aqui, esse é o meu propósito de vida. Então, isso eu acho que é uma certa ajuda, penso que, né, acaba sendo uma certa ajuda, e dentro do direito eu também posso ajudar de uma forma diferente. Eu não consigo trabalhar dentro do direito algo que seja injusto. Não adianta. Meu filho já falou para mim esses dias, mas você não fica rica porque você é muito certinha. E sim, eu sou. Eu trabalho dentro da justiça, dentro do equilíbrio, dentro do que é justo. Se a gente for falar lá na Umbanda, eu sou filha de Xangô, pai da justiça, eu não consigo trabalhar fora do equilíbrio, eu sempre tenho que trabalhar no equilíbrio. Então, eu sei que dentro do direito, eu também vou conseguir ajudar as pessoas. Então, assim, eu consigo casar os dois, né? Já tive uma briga interna de que é isso ou é aquilo, mas não, eu já entendi que eu posso casar os dois. Consegue conciliar, né? Exatamente. Né? Então, porque tem essa também, como ela acabou sem querer aí mencionando, o pezinho da Mohinni também gosta de um terreiro. Então, quando a gente fala que é uma bruxinha, a gente sabe o que está dizendo, entendeu? Ela escolheu o hinduísmo, né, no coração, mas eu estou ligada que o coração dela tem espaço para... Quando a gente gosta demais de um Deus, a verdade é que todos eles cabem no abraço, né? Não tem jeito. E se a gente tem essa liberdade de entender essa variação toda que a fé pode ter, tá com o pé no terreiro é quase um caminho natural, né, Mohinni?
Então, e eu tenho um caminho dentro da Umbanda também, né? Porque eu venho, a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são umbandistas. A família, tipo, 90% das duas. O meu avô, pai da minha mãe, era um negro curandeiro que fazia fila na porta dele para ele atender, benzer para as pessoas, entendeu? Então, assim, eu não cheguei a conhecê-lo, porque ele faleceu antes de mim, mas eu tenho a força dele comigo. E eu não tenho E como você já negar. benzeu alguém com essa força? Então, eu benzer por mim mesma, eu sozinha, não. Mas eu já trabalhei por bastante tempo dentro de uma casa umbanda, trabalhando mesmo, né? Dando atendimento, passagens e tal. Mas, antes de eu ir para a Índia, eu ainda estava dentro do terreiro e tudo mais. Fui conversar com a entidade do meu pai de santo sobre a viagem, sobre como seria e tudo mais, e ele deixou muito claro para mim que o meu caminho mesmo pré-estabelecido é dentro do hinduísmo, porque eu tenho esse pé vindo de lá, de outras vidas e tudo mais, que o meu caminho dentro da Umbanda ele tinha um tempo pré-determinado, né? Então, assim, e isso para mim foi muito natural, não quer dizer que eu quebrei, que eu deixei para lá, quer dizer que hoje eu não trabalho, mas eu tenho toda essa reverência, todo esse respeito, todo esse amor por todo esse conhecimento que existe dentro da Umbanda. E Sim. Eu acho muito legal, o que eu acho muito legal na Umbanda é você entender, olha que coisa incrível, é você estar trabalhando com espíritos. Você quer um ponto mais claro de que nós não somos esse corpo material e somos um espírito? Dentro da Umbanda, a gente está conversando com o morto o tempo todo, gente. O tempo todo. Então, como é que eu vou dentro, se eu tenho essa religiosidade ou qualquer outra, como é que eu vou entender que a única coisa que importa é a matéria e o ego? O ego é eu quero, só o que eu quero, né? Não, é a gente trabalhar em prol do outro, trabalhar em prol da nossa conexão com o divino, deixando o ego e o eu quero de lado para a gente poder caminhar melhor nesse caminho da iluminação, né? Essa palavra que eu não gosto muito, que eu vejo uma lâmpadazinha aí. Porque essa palavra virou uma moda estranha mesmo e ela deturpa muita ideia, né? Tem uma pergunta aqui da Isa, uma pergunta bem interessante, ó. É verdade que, metaforicamente, desmembrando o hinduísmo, a representatividade dos animais é pela ação deles? Por exemplo, elefante igual a força, macaco igual a agilidade. Sim, sim. Tanto que eles têm essa qualidade, né? Ganesha é aquele ser forte, aquele ser paciente, aquele ser inteligente. E é muito interessante a passagem da vida de Ganesha quando ele deixa de ter a cabeça humana para ter a cabeça de Ganesha. Né? E ele deixou, Shiva cortou a cabeça dele porque ele estava muito no ego, muito no eu sou, o poderoso, filho de Shiva e filho de Parvati, sabe? Ele falou, corta sua cabeça e vamos ficar mais humildes. Por isso que ele tem toda essa humildade, ele absorveu essas características do animal. Hanuman, que é o deus macaco, é um deus super ágil, ele é filho do vento, ele é filho... E ele, além de ser filho do vento, ele teve todas as bênçãos de todos os deuses, então ele é um dos seres mais inteligentes que existe, né? Então, assim, são muitos... O que as pessoas chamam de mitologia, para mim, são histórias reais, tá? Então, essas mitologias são cheias de caracteres, cheios de motivos realmente para existir dessa forma. E é uma coisa mais assim, legal. A força da mulher, porque a mãe do Ganesha ficou muito brava, né? Quando cortou a cabeça dele. Então, você não sabe que... Aliás, Guto, eu vou te convidar para vir na minha casa, porque eu tenho o filme, a novela de Shiva, uma novela gigantesca, e dentro dessa novela tem o dia que Ganesha nasceu. Venha na minha casa para você assistir, porque eu não empresto esse filme. Eu acompanhei também, porque eu tenho uma loucura também para aprender hindi, né? A língua indiana, então eu acompanhei uma novela no YouTube, né, gigantesca também, que eu peguei a parte, né, que são 200 capítulos, que era a parte do Ganesha, né? Do então, é mais ou menos isso que eu tenho também. Então, ó, aí ela completa aqui, ó. Mas na história foi colocado como ciúmes,
porque Shiva foi para a guerra e Não. Ganesha era pequeno quando voltou e ele dormia com a mãe. Não. Assistimos Não, essa parte não. juntas, ó. Tem alguém aí, ó. A Não, Andressa, foi a Andressa que falou. Olha só. É o seguinte, eu vou começar desde lá. Eu sou muito devota de Ganesha. Ganesha, para mim, é muito... Ai, gente, tem vontade de apertar e de morder Ganesha. Ufa! Mas é isso que eu tenho vontade de fazer. Agora imagina, morrendo mordendo Ganesha. Eu tenho vontade de morder Ganesha. Enfim, o que aconteceu? O mundo estava passando por um processo muito difícil e Shiva tinha que tomar uma decisão muito profunda e ele não sabia exatamente que tipo de decisão ele ia tomar para resolver aquele problema e ele saiu para meditar. Essas meditações de Shiva duravam anos, tipo 1000 anos. Para a gente é muito tempo, mas para eles é pouco tempo. A gente tem uma relação diferente de tempo e espaço Sim. do que em relação aos deuses, né? Então, Shiva passou esse tempo todo meditando e quando ele estava para voltar para resolver essa questão específica, os deuses chegaram para Parvati e falaram assim, olha, você precisa dar luz a um filho e esse filho vai trazer toda a benevolência, toda a bondade, toda a luz, toda a alegria que o mundo está precisando. E ela falou, poxa vida, mas de novo, porque Parvati, ela tem um histórico de sofrimento com os filhos, ela teve que os filhos tiveram que sair de perto dela durante muito cedo e ela sentiu muito essa dor da maternidade. Ai, que bonitinho! E ela ficou com medo. E ela ficou com medo de gerar mais um filho e precisar se separar dele de novo. Então, o Ganesha é o terceiro filho de Parvati. Primeiro é um guerreiro, que é o Kartikeya, que ele muito cedo precisou se separar dela. Depois tem a menina, eu esqueci o nome dela, que se casou muito cedo também, e tem Ganesha. Então ela falou, ela meditou com esse medo todo, falou, tá bom. Então, como que ela fez Ganesha? Porque os deuses, eles não precisam de relações sexuais como nós precisamos para gerar filhos. É uma outra forma de movimento de energia para gerar um filho. Ela fez as meditações dela, ela fez o sacrifício. Lembra que a gente falou de sacrifício lá no começo do vídeo? Então, ela fez o sacrifício. Ela pegou pasta de sândalo e cúrcuma e passou na pele dela. Passou. Secou, ela começou a tirar essa cúrcuma e esse sândalo e fez uma massa e começou a moldar a Ganesha. Então, ela moldou Ganesha. Fez as orações, invocou tudo o que ela precisava, adormeceu, Ganesha nasceu, né? Ele acordou, ele tomou a forma de gente. Daquele jeitinho, gordinho, fofinho e amoroso. E quando ela fez Ganesha, ela estava pedindo, estava mentalizando que ela tivesse um filho que não fosse abandoná-la, porque ela já tinha sido não abandonada pelos filhos, mas os filhos precisaram ir embora para cuidar da vida deles e outras coisas do mundo e tal. E ela queria vivenciar a maternidade. Então ela pediu para que Ganesha fosse esse filho que ficasse com ela, protegendo ela e tudo mais. Ok. E daí os deuses falaram, Shiva está voltando. Tá bom. E ela foi tomar banho para receber Shiva. Na verdade, esse banho era um banho especial também, era também um sacrifício. Um sacrifício que a gente fala um tipo Demorou. de... Fazia parte de um ritual de espera. Isso. Para que Shiva chegasse e ela estivesse pronta para receber e eles pudessem fazer o que era necessário para equilibrar o mundo, né? Só que e tinha prazo, tudo que a gente vai fazer, todos esses tipos de rituais, eles têm hora, porque tem a ver com a posição dos planetas, planetária, exatamente. Sabe? A energia, tudo isso. Então tinha a hora certinha para fazer e estava passando. Cada vez que ela ia entrar no banho, alguém vinha e chamava. Cada vez que ela ia entrar no banho, alguém vinha e chamava. E ela assim, meu Deus, a hora. E daí ela chamou o Ganesha, falou, Ganesha, fica aqui, não deixa ninguém entrar, porque eu preciso finalizar o meu banho. Tá bom, deixa ninguém entrar. Quem que é ninguém? Ninguém é ninguém. Não foi ninguém? É ninguém. Chegou Shiva e falou, preciso entrar, preciso falar com Parvati. E Shiva já sabia que Ganesha tinha nascido, então eles se conheciam. Eles sabiam quem era. Shiva sabia que Ganesha era filho dele e Ganesha sabia que Shiva era filho dele. Só que ele falou, pai, não posso deixar você entrar, porque minha mãe não deixou ninguém entrar, ela precisa finalizar o banho. Mas eu sou Shiva, eu sou isso, eu preciso falar com a sua mãe, não. Tentou, não conseguiu, e Shiva começou a ficar bravo. Aí os deuses falaram para ele, não, calma, vamos dar um jeito.
E foram todos os deuses falar com o Ganesha. Agora o Ganesha bateu em todo mundo. Ele bateu no Senhor Indra. O Senhor Indra um filho assim. Bateu em todo mundo. Ele bateu no Senhor Indra. Daí, quando Shiva viu que ele não estava ouvindo as pessoas, que ele estava partindo para a briga, o Senhor Shiva falou, não dá para ficar dessa forma, porque ele está com um ego muito grande e ele estava com aquelas sensações de que eu sou o cara protetor da minha mãe. Ninguém pode. Então, ele tinha um certo egoísmo dentro dele, né? Enfim. E tem ainda uma história por trás que Shiva matou o Sol. E o pai do Sol chegou e falou assim, você, Shiva, vai matar o seu filho. E as maldições, as palavras faladas dentro de toda essa filosofia, e antigamente elas têm poder. Se eu falei para você que eu vou fazer tal coisa, eu tenho que fazer, independente do que acontecer. É a minha palavra, eu coloquei a palavra, soltei a palavra no éter, aquilo tem que acontecer. Então, o Deus do Sol jogou aquela maldição em Shiva, falou, você vai ter que matar o seu filho. E você matou meu filho. Só que ele não tinha matado o Sol, ele tinha matado a parte do Sol que não era legal. Como se ele tivesse matado o egoísmo do Sol, entendeu? Aí, quando Shiva viu que Ganesha já tinha batido em todo mundo, e ele de novo foi conversar com Ganesha, e Ganesha falou, não, ia brigar, e puxou a arma dele, Ganesha usou uma machadinha menina, e puxou a machadinha para brigar com Shiva. Shiva falou, não tem jeito. Aí começou na mente dele aparecer toda esse acontecimento do Sol, e o pai do Sol falando que ele ia matar o filho dele, e Shiva começou parece que foi uma coisa realmente da maldição, não foi a vontade tão somente dele, a erguer o tridente, o Trishula, e daqui a pouco aquilo num fogo foi embora e cortou a cabeça de Ganesha. Assim que cortou a cabeça de Ganesha, Parvati saiu do banho, tinha acabado de sair do banho, e apareceu na porta da caverna onde ela estava, e enlouqueceu. Você matou meu filho, você matou seu filho, pá. E daí ela se transforma em Durga, que ela é Durga, Parvati é Parvati, é Durga e é Kali, né? Tem outras deusas aqui, mas interessante isso. Então, a Parvati, quando está tranquila, ela é Parvati, ela é energia material. Uma coisa importante de falar de Parvati, ela é a natureza, ela é a matéria. Shiva é o espírito, então a gente precisa de Parvati e de Shiva para existir isso aqui que a gente está vendo. Se não forem os dois, isso não existe, tá? Então, Parvati é a natureza, é a matéria mesmo. Então, Parvati, quando está quietinha, ela é ótima, ela é Parvati, fofinha, linda, tranquila. Quando ela está num nível intermediário de estar brava, ela é Durga, a guerreira. Então, ela se transforma em Durga, pá, ficou gigante. E começou a destruir todo o universo. E os deuses falaram, ela vai acabar com o universo, agora o que a gente faz? E ninguém conseguia controlar a raiva dela, porque ela estava com a raiva do filho dela ter sido morto. A gente entende. A gente está falando de natureza material. Que mãe que não entende a dor de uma mãe que perdeu um filho? Né? Óbvio que a gente entende. Aí, tudo é muito entrelaçado nessas histórias, tá? Shiva falou para Nandi é o maior devoto dele, falou o seguinte, vá para tal lugar, tem um animal que já está esperando, pegue a cabeça dele. Então, esse animal, ele realmente era um elefante, e ele já tinha estado com Shiva eras e eras e eras atrás, falando que ele queria morar com Shiva, mas ele não podia morar com Shiva. Ele, então, eu vou estar aqui esperando o momento em que o senhor possa me levar. E esse momento, ele dispôs a entregar a cabeça dele para estar com Ganesha. Então, foi essa devoção, essa amorosidade, essa outro sacrifício, que foi para Ganesha. Então, levar a cabeça do elefante, Shiva colocou, cantou os mantras e Ganesha sobreviveu. Foi só quando ele falou mãe que Parvati, que Durga, ouviu lá do céu, falou, opa, e voltou na forma de Parvati e tudo mais. E daí Ganesha ficou o ser mais fofo do universo, porque Ganesha é isso, é o ser fofo. Eu acho maravilhosa essa história. É muito boa, é muito boa. Tanto nossa que senhora. Eu estava lá no Guri na Roça, eu achei o bonequinho, achei a cabeça dele, falei, nossa, será o meu Ganesha.
né? Porque a gente vê imagem de Ganesha, só ele, né? O Ganesha que está dançando, né? O já está sentado. Falei, mas Ganesha criança, né? Assim, ninguém tem, só eu que tenho. Só você que tem. Ganesha criança é o Ganesha mais fofo de todos. Tão bonitinho, Guto. Deuses. Ele é o Deus mais querido de todos, porque ele quer agradar. Ele renasceu com essa vontade de fazer você feliz. Então, ninguém pode estar triste perto dele, que ele dá um jeito da pessoa ficar feliz. E a palavra dele, ele fala que ele está triste, ele vai fazer, ele fala, vou fazer tal coisa para te agradar, mesmo que seja difícil. Ele falou, se eu falei, eu vou cumprir. Então, ele tem a força da palavra também, é muito legal. E ele é muito cuidadoso, ele é muito amoroso, ele não gosta de ver ninguém triste. Por isso que as pessoas adoram tanto o Ganesha. Porque Ganesha ajuda a gente ficar feliz sem fazer mal para o outro. Né? Então, só para ilustrar essa ideia do fazer o outro feliz, Ganesha estava indo com o irmão dele, que depois eles viveram muito tempo juntos, né, em família mesmo, Shiva, Parvati, Ganesha e Kartikeya. Quando chegou a época deles, dos meninos irem para a escola, chama Gurukula, e eles passam, tipo, anos na escola, chega com, tipo, 15, vai sair, sei lá, com 20 anos, não sei. Eles estavam indo para o colégio, para a escola, né, e encontraram um demônio atacando duas meninas. E Ganesha falou, deixa comigo. Foi lá, Ganeshinha pequenininho, o demônio gigante. Ele parou na frente das menininhas assim e falou, deixa comigo. E o demônio, hahaha, né? Você, menino, com cabeça de elefante, sai daí. Aí ele falou, você não vai fazer mal para as meninas. Ah, mas a irmã da menina, o menino, o pai da menina matou o meu irmão, eu preciso me vingar. Tinha muitas essas histórias de vingança, né? Aí Ganesha falou, não vai não. Vou sim, não sei o quê. Aí, quando viu que não tinha jeito, Ganesha só deu um pontapé no peito do demônio, o demônio voou pro outro lado e morreu, né? Assim, ok. E as meninas se apaixonaram por ele. Detalhe. Ganesha voltou da escola com o irmão, casou com as meninas. Na Índia tem isso, né? Nas histórias antigas tem muito isso dos homens se casarem com mais de uma mulher. Ok, casou com as meninas. Só que quando na Índia casou, as meninas têm que sair da casa delas para ir para casa da família do marido. E elas estavam super tristes porque tinham que ir para a casa do marido dele e iam deixar a família. E todas as noivas ficam tristes porque estão saindo da casa dos pais para ir para a casa do marido. E ele falou, não, pensou com ele, elas não vão ser tristes daqui. E sem falar nada, o que ele fez no mesmo dia, sem ninguém saber? O casamento do irmão dele. Fez todo o arranjo pro irmão dele. Então saiu do casamento dele pro casamento do irmão dele, então não deu tempo das meninas ficarem tristes, sabe? Tipo, você tá vendo comigo, você não vai ficar triste, você vai ficar feliz, vou te fazer alguma coisa para você ficar feliz. Então, o Ganesha, ele tem esse humor de eu vou te ajudar a ficar feliz, você tá perto de mim, você não vai ficar triste. Mesmo que seja para quebrar uma tradição, como a tradição do choro das noivas, né? Porque é uma tradição lá chorar. É uma tradição. Então, eu não queria que fosse triste. Mas, assim, o mais legal é que ele não faz absolutamente nada. Assim, se o que você depende para ficar feliz vai atrapalhar o outro, você esquece que ele não vai fazer isso para você, porque isso é o seu egoísmo falando. A gente está falando de felicidade pura e genuína, né? Então, aquilo que não ofende ninguém. Dentro do hinduísmo é muito sério isso. Ninguém pode ofender ninguém. Nós temos que lidar com o outro como nossos irmãos, nós temos que ser humildes, amáveis e oferecer honra para as pessoas. Então, a gente costuma olhar para o outro, às vezes a gente faz um julgamento, não gosto disso, não gosto daquilo, pessoa isso, pessoa aquilo. A gente começa a trabalhar, a forçar a mente e o coração a ver a qualidade das outras pessoas e falar da qualidade das outras pessoas. Porque falar o mal, ver coisas ruins, que você não gosta da pessoa é muito fácil. Você ver qualidade nas pessoas é mais difícil, né? Então a gente trabalha isso, olhar de ver as qualidades. E tem mais pedido para você aqui, Morini. A Isabela pede para você falar um pouquinho sobre as faces de Parvati, Durga e Kali. E tem mais uma coisinha aqui. Espera só um pouquinho que eu vou sem Pronto, e falar alguma coisa sobre Kali, falar um pouquinho sobre ela. Nossa, gente, tá. Eu não sou uma estudiosa de Parvati, de Durga e de Kali.
O que eu sei falar para vocês, com todo respeito, né? Eu posso cometer erros, porque eu não sou uma estudiosa dessa deusa. Eu tenho uma ligação forte com Parvati, porque eu tenho uma ligação forte com Shiva, porque Shiva é o pai do yoga. Então, eu preciso devotar a minha gratidão a Shiva por ele ser o pai do yoga e eu ser uma estudante praticante de yoga. E para mim isso é muito sério. Tenho uma imagem gigante de Shiva e de Parvati aqui na minha casa para fazer essas adorações. O que eu sei através desses poucos estudos que eu fiz acerca deles é que, assim, Parvati é a essência da matéria. Então, Parvati é Prakriti, que a gente chama, que é a essência material, é o mundo material. Então, se a gente está cultivando uma flor, se a gente está cultivando a água, se a gente está mexendo na terra, a gente está lidando diretamente com Parvati. Parvati é essa natureza material. Shiva é o Purusha, é a alma, é a essência, é aquilo que anima a matéria. Quando o Purusha sai, nada mais existe. A matéria, ela morre, ela entra em transformação. Então, a gente precisa de Shiva e de Parvati para que exista a vida nesse universo. Sem os dois não existe vida. É a natureza do homem e da mulher. Não sei se vocês já viram a imagem de Shiva, não na imagem de Shiva pessoa, mas a imagem de Shiva que é adorada nos templos, que é o Shiva Linga. Ou seja, não sei se vocês conhecem. Conhece, Vilma? Conhece, Guto? Conheço. Já sim. Então, o Shiva Linga, ele é a representação do órgão genital feminino com o órgão genital masculino, porque é a partir desses dois que se cria a vida. Então, é essa junção que vai criar a vida, e é isso que é a representação de Shiva e Parvati. Então, quem é a Parvati? É a natureza material. E a natureza material, ela tem várias facetas, né? Por exemplo, você vai ver um rio que corre tranquilamente, você vai ver um rio que corre furiosamente numa corredeira. Então, a matéria, ela tem essa potência. Então, Parvati, quando ela tem essa energia um pouco mais forte, ela precisa dessa garra, de um pouco mais de potência, ela se transforma em Durga, que é a deusa guerreira maravilhosa. Tem outras, gente, tem várias outras. Se eu não me engano, são mais de 10 forças que Parvati tem, enquanto deusas, cada uma tem um nome diferente. Então, Durga é aquela potência da força, do agir mesmo, forte. Se eu preciso lutar, se eu preciso buscar alguma coisa, o que é difícil para você buscar, que você precisa trazer de muita força? É aquele momento da evocação de Durga dentro de você. E Kali, gente, Kali é uma força que, de verdade, com todo respeito, eu falo, não mexa com Kali. Porque Kali é a força descontrolada da natureza, totalmente descontrolada. Quando Kali, ela tá ativa, tem momentos que nem Shiva consegue parar. Se Shiva não consegue parar, a gente também não consegue. Tá? É uma força destrutiva da natureza, destrutiva não do mal, tá, gente? Não é isso, não. Mas é uma força na qual nós, aqui, principalmente do Ocidente, não temos capacidade para lidar, porque ela é uma potência muito intensa, tá? Tanto que... Até gostaria de falar uma coisa, que teve uma época, né, que alguns extremistas religiosos estavam criticando, né, os adolescentes de tirar foto assim. Com a língua, assim, para fora. Associando é uma representação dela, né? Como uma representação de Kali, como demônio e tudo, sem saber que ela luta contra o mal, né? Sim, mas o que acontece hoje, gente? Eu vou falar de acordo com uma informação que eu tive há 2 dias atrás, literalmente falando. Eu tenho um amigo que é daqui, mas ele mora em Londres, e ele é PhD em filosofias antigas. Ele trabalha ele é um pesquisador de Oxford, e ele faz trabalhos na Índia e no Nepal, e ele está fazendo um trabalho, um documentário que ele já começou há algum tempo atrás, diretamente com os Agores. O que são os Agores? São os devotos de Kali na Índia, que vivem lá nas cinzas, lá dos crematórios. A adoração de Kali, ela é feita não só com sacrifícios de animais, mas com sacrifício de seres humanos. Então, a gente está lidando com uma força
de uma magia muito forte, que hoje está sendo essa magia. Shiva já tinha falado há um tempo atrás que essa força seria deturpada. Lembra que eu falei, nós estamos na Kali Yuga. Lidar com forças tão potentes e tão terrenas, né, porque ela está representando aquilo de mais terreno que tem, nós não temos capacidade e nós podemos cometer ofensas e se meter em encrencas sérias, porque a gente não sabe o que está fazendo. O que eu falo? Respeita toda forma de força espiritual que existe. Respeite, mas não adentre naquilo que você não conhece. De jeito nenhum. Isso serve para o Umbanda, isso serve para o Candomblé, isso serve para a Quimbanda, isso serve para os adoradores de deuses mais firmes como ela, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não conhece o histórico. E, gente, histórias da Índia, religiosidades da Índia, não adianta você pegar um livrinho de 200 páginas para você ler, que você não vai conhecer, tá? São histórias milenares. Um tópicozinho, ele tem a ver com várias outras coisas que a gente não conhece, não tem competência para conhecer hoje, porque nossa capacidade de conhecimento ela está muito limitada pela era na qual nós estamos vivendo. Então, a minha dica aqui, de verdade, cuidado onde você pisa, cuidado com os seres que você está invocando, porque você não conhece a força com a qual você está lidando, né? Minha amiga esses dias falou, olha, nós somos proibidos de cantar para Kali. Por quê? Se Kali chega, se ela é evocada e ela chega, ela não vai ver a cabeça de quem que ela vai cortar, ela pode cortar a sua que evocou ela. Pensa nisso. Isso é sério, porque ela chega furiosa. Você vai chamar Kali para matar um demônio que é qualquer um que você realmente, que ninguém tem poder de fazer isso. E ela chega tão na força, que é uma força cega, ela não consegue identificar. Quando o Kali está na força de Kali, ela não enxerga. Ela passa na frente de tudo, né? Feito, como foi dito aqui, feito terremoto, maremoto, furacão, tsunami. Exatamente. Então, é manter esse respeito sem invocar aquilo que a gente não conhece. Isso serve para tudo. Vamos trabalhar na Umbanda? Vamos. Gente, pelo amor de Deus, vá em lugares que você confie, porque existem pessoas que, por maldade ou por desconhecimento, fazem trabalhos que, ao invés de ajudar, vão prejudicar. Tá? Então, a gente tem que ter muita... Tanto que até gostaria de falar uma coisa, que, por exemplo, nesses momentos nós temos feito, né, orações virtuais com o pessoal da Casa de Humanidade, que é a Casa de Umbanda, a qual eu sou líder religioso, e algumas entidades pediram para que justamente hoje, né, na mudança do solstício, né, do eclipse que vai acontecer, para que hoje não se fizesse nada, não se fizesse oração, não se fizesse nada. Eu perguntei por quê. Aí ela me explicou que nesse momento, né, que é o momento que nós estamos passando agora, de mais medo, de mais desencarne, tem ainda pessoas que se utilizam dessa energia para fazer o mal. Então, sim, quando a gente, quando a gente abre para, mesmo que seja oração para uma coisa boa, nesse momento de eclipse, a gente vai entrar em conjunção com algo que ela falou que é melhor não mexer. Então, espera passar, aí depois continua. O duro é saber que tem gente que justamente quer se conectar com essa intensidade que Kali tem, com essa intensidade deturpada que as pessoas têm de, por exemplo, o Exu, e de justamente querer usar essa força do eclipse. Tem uma gama grande de pessoas que, por mais que você avise, alerte, explique, elas querem, elas buscam se conectar justamente com aquilo que elas não entendem, mas desejam. Sim, entendeu? Isso chama o que ego, é o que eu chamo de ego. Eu quero, eu vou fazer e pronto. Para que você está fazendo isso? Para conquistar alguma coisa para sua satisfação pessoal? Satisfação pessoal cega, para mim, nada mais é do que ego, entendeu? A gente tem que estar muito atento ao ego. Posso falar um pouquinho sobre o eclipse, Guto? Aproveitando aí o que você falou. Ótimo. Eu falei que eu estou estudando um pouco da da astrologia védica, e a astrologia védica é um pouco diferente da ocidental. Existem outros planetas que não estão presentes dentro da astrologia ocidental, tá? Então temos mais planetas e um pouco mais o que te dá um pouco mais de
aprofundamento no autoconhecimento e entendimento do seu karma, tá? E dentro desses planetas aí que existe Rahu e Ketu. Quem são Rahu e Ketu? É uma pessoa que lá, quando estava tendo a criação do universo, quando estava tudo acontecendo, assim, é que é uma história muito longa, eu vou tentar resumir totalmente, assim. Os deuses perderam o líquido da imortalidade, tá? Porque os demônios também queriam e teve uma briga e perdeu. Caiu no oceano causal. Qual que é o oceano causal? É a Via Láctea. Para recuperar esse néctar da imortalidade, foram chamados os deuses e os demônios para trabalharem juntos. Isso tudo tinha um motivo para ver se conseguia equilibrar harmonizar a convivência entre eles, né? Então foram chamados os dois para trabalhar para tentar recuperar esse néctar. Como é que foi isso? Isso caiu no oceano de leite, que é a Via Láctea. Narayana, que é o criador desse universo, ele tomou a forma de uma tartaruga gigantesca. E a cobra, uma cobra que é também a cobra que representa o universo, que é a cama de Vishnu, veio e se enrolou nessa tartaruga. Os deuses de um lado, os demônios do outro puxavam a cobra de um lado para o outro para fazer um movimento de bater de leite, de bater do oceano. E nesse movimento que a cobra estava fazendo ali, estava mexendo o oceano e tudo que tinha sido jogado lá, tudo que tinha sido perdido apareceu. E conseguiram recuperar esse líquido, o néctar da imortalidade. E esse trabalho conjunto ele foi feito com a promessa de que todos tomariam ele. Então, também os demônios eles seriam imortais tanto quanto são os deuses. Só que as pessoas sempre tem um, né, que vai fazer alguma coisa que não deve ser feita, né? Todo mundo fez um acordo, mas tem um que tá lá, não acredito nisso que isso vai dar certo. Então, o que Rahu fez? Ele tinha um outro nome nessa época. Ele era da parte dos demônios. Os demônios nada mais eram do que as pessoas que moravam aqui, tinha essa coisa da matéria mais arraigada, assim. E falou, imagina que eles vão dividir, porque eles começaram a dar a bebida para os deuses, né? Ele falou, não, eles não vão dar para a gente, a hora que chegar para a gente aqui não vai dar certo. Aí o que ele fez? Ele se transformou, a compleição física dele para um deus, e foi lá na fila dos deuses. Entrou na frente do Senhor Indra, ainda do Senhor Indra. E daí, na frente de Chandra, que é a lua. Entrou na frente da lua. Aí, quando ele foi tomar, esse néctar, Chandra falou assim, mas ele é um demônio, ele não devia estar aqui, ele devia estar lá. Tirou a espada e cortou a cabeça dele. Só que ele já tinha tomado o néctar, então ele já estava imortal. Não morreu. Então, ficou a cabeça de um lado e o corpo do outro lado. E eles vagam pelo universo se procurando. A cabeça procura o corpo procura a cabeça. Em algum momento eles se encontram, mas continuam girando sempre. E esse ser, ele ficou tão bravo, a cabeça, ela recebeu o nome de Rahu, ele ficou tão bravo que ele prometeu que toda vez que ele passasse na frente do sol e na frente da lua, ele ia engolir. Só que ele é só uma cabeça. Então, ele engole o sol ou a lua e o sol passa do outro lado, já que ele não tem corpo. Então, o eclipse nada mais é do que Rahu engolindo o sol e engolindo a lua. Rahu é a cabeça do demônio que vem cheio de raiva, vem cheio né? Tipo, pô, cara, tô aqui irado. E vai fazer isso até parar de sentir raiva. Não sabe se lá até quando, aí eu já não sei. Então, toda vez que ele passa pela frente do Sol, pela frente da Lua, ele está engolindo a Lua. Então, o eclipse nada mais é do que Rahu engolindo a Lua. Então, quando a gente está meditando no eclipse, seja ele o eclipse que for, a gente está tomando a energia dessa raiva de Rahu, na verdade. Por isso que eu acho que as entidades falaram aí para não meditar dessa vez, porque a potência está grande, né? Olha só, que coisa legal. Então, assim, o brilho, a gente tá no meio do recolhimento, né? Exatamente. O brilho da lua ele está sendo apagado pela raiva. Olha só. Aí depois ele sai e ele brilha de novo.
né? Então, por exemplo, o meu professor lá de astrologia falou, cara, o que você faz no eclipse? Você esconde. Ele falou, se você tiver um rio sagrado, mergulhe e fica rezando o tempo todo. Não olhe pra lua. Fica quieto na caverna. Não acende vela para não te acharem. Não acenda a vela, não que se mexe. não acende incenso, não, fica quieto. Não dê onde você tá, não dê sinal de reza. Ele falou, rezar é bom, cantar os nomes de Deus é bom, ouvir mantra é bom, né? Porque daí você está vibrando numa outra frequência. Mas não meditar tomando aquela luz que está sendo lida por arro. Isso não vai ser legal. Umas coisas loucas, hein, que sincronicidade, né? Essa coisa, os conhecimentos que se complementam, né? É onde as religiões se encontram. São detalhes que não dá para... São detalhes que certificam a existência dos deuses, né? Uhum. E são detalhes que deixam claro para a gente que não importa o nome da religião que você frequenta ou a igreja, desde que as coisas ainda consigam se encontrar nessa sincronicidade. A gente sabe que tem algumas religiões aí que não são baseadas numa fé divina, e sim numa alimentação do ego, e essas não entram dentro desse conceito que a gente está falando aqui, né? Uhum. É isso. O ponto é a gente sempre tentar ser o mais humilde que a gente pode. E o que eu costumo falar para as pessoas, assim, para os meus alunos, a humildade não é você abaixar a cabeça para ninguém e deixar que não é mediocridade, né? Não pode confundir. Não. A humildade é você conseguir enxergar o seu próximo como um ser tão importante quanto você é. Você não se colocar como superior a ninguém. Né? A empatia que está faltando. Quando a gente consegue equilibrar essa visão de que eu sou como o outro e o outro é como eu sou, eu não vou fazer mal para ele, porque eu sei que eu vou estar fazendo mal para mim mesmo. Quando eu entendo que eu sou um ser espiritual vindo de uma mesma fonte, que todos os que estão aqui também vêm da mesma fonte, nós somos uma família só. Não existe cor, não existe raça, não existe... É como você falou, é gota no mesmo oceano, é feito da mesma matéria. Entendeu? Exatamente. É parte da mesma luz, não tem porquê. A alma é a mesma, o que está mudando é o tipo de veículo que você está usando para estar aqui nesse planeta. Sim. E o veículo que você está usando tem a ver com o seu karma, tem a ver com o tipo de vida passada que você teve, enfim, isso é outra história, mas essencialmente somos a mesma essência. Somos uma família, porque nós viemos do mesmo pai, do mesmo local, da mesma criação, né? Cada um está em um grau. Você volta para essa terra, Maureen? Oi? Podendo escolher, você ainda volta para essa existência? Você ainda volta para a terra? O ponto é que eu não tenho escolha. A minha escolha, a escolha ela não é feita conscientemente. Ela não é consciente. Mesmo? Não é consciente. São os meus atos que vão falar qual é a minha vida, o que eu vou ser na minha próxima vida. Então, eu não vou chegar lá e falar, eu não vou para a Terra porque eu não quero. Tipo, mano, não tem qualificação para outro lugar, não, para. Tá? Tipo, não quero repetir de ano. Eu não quero mais, não, eu quero ir embora. Não quero repetir de ano. Cara, você não tem nota para ir para outra série. Então, assim... Não, eu vou me recusar como é que eu acho dentro do yoga fica muito claro para a gente que assim, a evolução ela não está restrita a essa vida, não é uma vida, é uma infinidade de vidas, porque o apego material ele é muito grande, ele é o que nos acorrenta realmente aqui, a nossa identificação, e com essa identificação o nosso ego, enquanto a gente estiver trabalhando no ego, a gente vai estar arraigado à matéria, vai estar preso aqui na matéria. Por isso que a gente canta japa todos os dias, por isso que todos os dias a gente tenta ir lá oferecer uma água para Deus, oferecer uma flor para o seu Deus, enfim, para aquele ser que você entende que é superior a você, para a gente ir conseguindo desmascarar, desmistificar, se ter uma identificação menor com a matéria. Dentro dos meus atos, dentro de tudo, eu vou receber a minha sukriti, que é o meu bom karma, né? Então eu estou aqui pagando pelo karma da vida passada ou das vidas passadas e acumulando karma para outra vida. Quais karmas eu estou acumulando para outra vida? Que tipo de corpo eu vou ter na outra vida? Que tipo de planeta eu vou habitar na outra vida? Isso tudo está sendo feito por mim
de acordo com o que eu ajo. O que você eu não vive. tenho poder de decisão. Com a sua vivência, né? Construir no Exatamente. dia a dia. Construindo no dia a dia, no dia a dia. Então, assim, eu não tenho escolha, né? Esse é o ponto, não tenho escolha. Se eu tiver que voltar, eu vou ter que voltar, não tem jeito. Eu vou bater o pé. Eu vou bater o pé. Se pensar na nossa compreensão aqui agora, né? A gente analisa e fala, não, mas quando, né, você deixa a matéria, se livra desse peso, aí as coisas fazem sentido. Quando faz sentido, você... É verdade, tem razão. Tem que voltar? Eu tô teimosa. Eu tô muito teimosa. Nossa Senhora. Já faz aí mais ou menos uns 10 anos que eu tô dizendo, ó, tem retorno não, tô fora. Não quero mais não. A gente fala, a gente brinca, né? Daí é mesmo uma brincadeira, assim, que a gente devota o nosso amor e a nossa vontade a Krishna, porque a gente entende que Krishna é a meta última da vida, é o local onde a gente chega e realmente é pleno. Tudo que a gente busca aqui, a gente encontra lá de uma forma realmente plena, espiritual e maravilhosa. Então, a gente foca lá no alto. Então, a gente canta os nomes de Krishna para estar sempre pensando em Krishna, para na hora da morte a gente conseguir lembrar de Krishna e, quem sabe, chegar até lá. Mas se a gente erra menos feio do que se a gente não mirar alto. Sabe aquela coisa? Eu vou mirar certo, eu vou mirar lá no alto. Isso, se eu errar, eu não vou errar tão feio. É isso, porque eu não sei se eu vou ter, se eu vou ter méritos para chegar lá. Né? São grandes almas que conseguem. Jesus Cristo talvez esteja lá hoje, porque ele é uma grande alma, ele é um avatar e tudo mais. Mas quem somos nós, meros mortais, que estamos aqui brigando com o vizinho, achar que a gente tem competência para morar com Deus? Isso é um ego gigantesco. Isso é um ego gigantesco. E o ego da gente está cada dia maior mesmo, feito um balão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe? Com toda essa situação de pandemia, com toda essa coisa da gente ter que se adaptar com o trabalho em casa e tal, você está dando yoga online? Estou dando aula online. Tá, então eu queria que você aproveitasse esse momento da gente para passar o seu número de contato para as pessoas que tiverem interesse em participar contigo, para conhecer direitinho como você fez, o esquema de pagamento, enfim. Oi? Sim, eu acho legal a gente deixar escrito, de repente, depois. Não, era isso que eu ia te pedir. Eu ia te pedir para deixar isso já claro, que eu quero que você deixe, e você já deixa nos comentários. Mas, como essa live depois vai para o canal, Morini, é interessante que você já diga aqui também, porque daí a gente não sabe como que a coisa está sendo comportada lá. Eu ainda estou com o canal em construção. Então, certas edições para deixar tudo bonitinho no vídeo, eu ainda não estou fazendo. Então, você já deixa seu contato, deixa bonitinho, para que lá no YouTube a coisa fique um pouco facilitada para quem tiver esse interesse. Tá bom? Tá. Então, assim, teria que deixar o meu número de telefone ou as minhas redes sociais, né, falado aqui. E quanto a valores e tal, eu peço que a pessoa entre em contato para falar comigo, né? Isso, só o meu telefone. Tá, meu telefone, 981620542. Meu Instagram, Morini, Mohini, _SU. Então, é Morini Su, tá? Meu Instagram. E o meu Facebook também é igual ao Instagram, Morini Su, tá? Aí depois ela deixa por escrito nos comentários, galera. Tá bom? Isso. Daqui a pouco ela põe no comentário para todo mundo ter acesso direitinho e não esquecer, tá? E o meu vídeo tá toda hora mexendo, eu já peço desculpa já, porque acontece que tá chovendo lá fora. Então eu tô fazendo a live com um pallet improvisado em cima da cama e eu estou o tempo todo fazendo yoga, porque senão eu não aguento ficar na mesma posição, né? E aí eu me mexo de um lado, me mexo para o outro para conseguir que a minha lombar não me arrebente. Então, desculpa aí a qualidade da imagem. Eu vou providenciar para que fique melhor da próxima vez. Se chover de novo, vai ser desse jeito aqui. Não tem outro jeito, tá? Por enquanto é isso. Um dia eu tenho um estúdio direitinho. Guto, eu vou deixar você tomar a palavra, porque pode ser que você tenha alguma pergunta que você queira completar nessa conversa gostosa. Eu não estou encerrando a conversa, não, tá? Mas como são coisas que eu não queria deixar esquecido,
Então, Mas, já na mandei verdade, para a gente pensar, já está na hora de encerrar, sim. Ah lá. Nós estamos a 1h44 falando. Então é isso, é intuição mesmo. Para de começar isso. 1h44 conversando, já é tempo bastante, né? Você vê, tem assunto bastante para conversar. Eu acho que uma hora nós temos que nos juntar para fazer o podcast, porque tem o podcast também do Papo de Bruxa, né? Sim, tem, gente. Eu juro que a gente está tentando organizar essa bagunça toda tecnológica, porque agora eu resolvi que, já que eu estou aqui, e já que eu percebi que teve gente aí tentando se apoderar da minha marca, eu resolvi que agora eu vou botar a cara em tudo. Então, me aguentem, aturem. Ou não. Então, legal, eu saí para isso. Nós nos juntarmos um dia para falar sobre outros assuntos, né? Para bater um papo bem gostoso, né? Hoje nós conhecemos, o pessoal teve a oportunidade de conhecer a Maureen, de saber um pouco do trabalho dela, né? E com certeza tem muito mais perguntas, né? Quem tiver perguntas, pode deixar que a gente anota depois numa próxima live, num outro momento, nós fazemos mais perguntas. Já fica o convite, Maureen, por favor, para a gente, de repente, quem sabe... então, quem sabe organizar direitinho os temas que as pessoas querem mais e a gente volta com a live focado em cada tema desse. Sim, antes da gente fechar, eu só queria pontuar uma coisa aqui que eu acho muito importante. Dentro desse meu caminho, dentro desse meu estudo espiritual, eu tenho um guru, gente. Eu tenho um mestre espiritual mesmo, onde eu tive uma iniciação, por quem eu recebo, né, as instruções através de livros, ele já não está mais vivo. E isso talvez seja um outro assunto do que é guru, por que guru e tudo mais. Porque hoje a gente tem uma visão muito deturpada de guru e tem muitas pessoas se auto-intitulando guru, né? Então, o meu guru ele vem numa linha de... então, assim, o meu guru, dentro dessa linha, ele vem numa linha de sucessão discipular. Não foi alguém que aprendeu alguma coisa e falou, agora eu vou ensinar e vou ser guru. Não. São conhecimentos que vêm desde lá de Chaitanya Mahaprabhu, aquele avatar dessa era que eu falei para vocês. Ele veio deixando guru depois de guru, depois de guru. Então, meu guru está nessa linha, tá? Dessa sucessão discipular. E é muito importante eu deixar isso claro, porque eu preciso dar as minhas honras ao meu mestre. Eu não teria nem um pouco de conhecimento se não fosse por ele. E foi ele, eu tenho certeza absoluta, que me pescou na rua por algum motivo. Ele achou que eu tinha algum mérito para ter esse conhecimento, para estudar sobre essa vivência. Indo para a Índia, eu estive no templo dele, né, ele já não estava mais aqui, mas eu tive a oportunidade de estar com ele presente por 10 dias aqui no Brasil. Lá na Índia ele já não estava mais aqui entre nós, mas eu preciso aqui deixar as minhas honras ao meu mestre, que sem ele eu não saberia absolutamente nada do pouco que eu sei hoje, tá? Então, só para deixar aqui minhas reverências a ele. O nome dele é Govinda Maharaj, e ele deve estar por aí, planeta de Krishna, ele deve estar lá, olhando para a gente aqui, tá, gente? Só para não passar sem as suas honras. Não, ele deve estar muito orgulhoso de você, porque eu te acompanho e eu sei que você é uma devota dedicada. Obrigada. Gente, eu sou muito agradecida por mais essa live gostosa de aprendizagem, um monte de coisa que eu também não sabia a respeito do hinduísmo. Aprendo junto com vocês. Maureen, muito agradecida por sua presença aqui. Espero ter você de novo com a gente. Guto, valeu. Se não fosse por ele hoje, eu não teria conseguido acessar nada, porque o André não estava aqui. Então, o Guto é sempre uma mão na roda e um parceiro para essa caminhada toda. Gratidão. Espero que na semana que vem a gente consiga conversar sem essa coisa toda balançando, como se eu estivesse no meio de um terremoto. E até a próxima, gente. Eu me disponibilizo um dia a gente fazer uma meditação aqui, se vocês quiserem. Por favor, a gente quer. A gente só quer. A gente só quer, Maureen. Porque eu percebo que uma das coisas que as pessoas têm dificuldade é com técnicas meditativas. Elas sentem muita dificuldade de ficar sentadinha, quietinha, como você está vendo a louca aqui, que a gente não fica quieta, de achar que a meditação tem que ser feita nessa coisa parada, quando não precisa ser feita assim. Então, você é bem-vinda, sim, para passar técnicas e para a gente tirar uns minutos de meditação coletivo. Vai ser lindo. Já aceito já. Combinado. Em nome do Papo de Bruxa, eu aceito já. Combinado. Gente, adorei.
Vai ser lindo. Eu morrendo, ó, eu assim, ó, quero um dia assim na sua casa, quando passar toda essa coisa assim, para a gente assistir a história do Ganesha, porque vai ser muito legal assistir com alguém do lado que tem a mesma paixão pela história, né? Não, eu quero ir junto. Já O convite é conhece, para você, mas eu me enfio junto na barca rápido. E faço. Combinado. Amo vocês, tá? Também, gente. Obrigado. Também. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Beijo. Foi muito legal. Beijo no Gente. coração, Hare Krishna. Hare Hare. Tchau.